Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu sou mais uma vez o evangelista Wander Rodrigues de Oliveira. Estou aqui na minha casa de madrugada e vou gravar um vídeo de um assunto que é muito importante nos dias de hoje. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, eterno Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo te peço, meu Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja comigo aqui neste momento e alcance também a todos que vão ouvir este vídeo. Pai amado, Pai eterno, dá-me palavras de sabedoria, Senhor. Me ensina a falar com amor e com carinho, para que possa, meu Deus eterno, as pessoas que ouvirem serem edificadas na fé, Senhor. Meu Deus, te peço em nome do Senhor Jesus Cristo e te agradeço. Perdoa, Senhor, meus pecados, para que eu possa ser digno de pronunciar a tua palavra. E perdoa os pecados de todos que vão ouvir também, Senhor, meu Deus, que se arrependerem, meu Deus eterno. Meu Pai, te peço em nome de Jesus, te agradeço, e peço que você que vai ouvir este vídeo, que diga amém, quando terminar de ouvir essa oração. Vou fazer menção da palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, primeiro, livro do profeta Isaías, capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim a palavra do Senhor. Visão que teve Isaías, filho de Amós, a respeito de Judá e de Jerusalém. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se exalçará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E virão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine o que concerne aos seus caminhos, e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Quero que vocês meditem na seguinte frase que está escrita aqui. E concorrerão a ele todas as nações. E concorrerão a ele todas as nações. Então vejamos que essa visão ela engloba todas as nações da terra. Então esta visão que teve o profeta Isaías, ela fala não somente aos judeus, mas ela fala também aos gentios. Agora vamos lá para o livro do profeta Miqueias, capítulo 4, versículo 1. A seguir, diz assim a palavra do Senhor. O anúncio da vocação dos gentios. Mas nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes, e se elevará sobre os outeiros, e concorrerão a ele os povos. E irão muitas nações e dirão: Vinde, e subamos ao monte do Senhor, e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e nós andemos pelas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Vejamos, nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cume dos montes. Quer dizer, aqui generaliza. Diz que será no cume dos montes. Quer dizer, está se referindo aos montes de toda a terra, e não somente aos montes de Jerusalém. E nós vemos que o prefácio do texto está escrito assim: o anúncio da vocação dos gentios. Vamos agora aqui, mais uma referência bíblica a respeito do assunto.
Evangelho de Lucas, capítulo 20, versículo 1 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Não. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 20 a seguir. Acho que é. Versículo 20 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam, e os que estiverem nos campos, que não entrem nela, porque dias de vingança são estes, para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira sobre este povo. Então vejamos bem que quem estiver nas Judéias fujam para os montes, e quem estiver nas cidades, quem estiver fora das cidades, quem estiver nas cidades, saiam delas. Se eu não me engano, foi isso que eu li. Vou ler novamente, para tirar a dúvida, para que não fique nenhuma dúvida. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exército, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, que saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Então vejamos bem que isso está acontecendo agora. Jerusalém está cercada por milhares de inimigos, pessoas que querem destruir a Israel. Então, meus queridos e minhas queridas, o assunto que eu quero falar é a respeito da ida ao monte orar, a respeito de retiro espiritual. Teve uma certa vez que eu cheguei para um pastor, com a devida vênia aos pastores que vão ouvir este vídeo, e eu cheguei para um pastor e falei com o pastor assim, o nosso ministério tinha um terreno no centro da cidade de muito valor. E eu falei com ele assim, troca esse terreno por um sítio na roça para nós fazermos retiros espirituais. E ele respondeu para mim, eu achei que foi até com uma certa grosseria. Ele falou assim, não, o povo está precisando de orar. O povo está precisando de orar. Não está precisando de retiro espiritual, não. Resultado da história, acabou perdendo o lote e deixou de ter um local de retiro espiritual. Mas onde eu quero chegar? Onde eu quero chegar é que as cidades nos dias de hoje, estão completamente corrompidas. Aqui na minha cidade, no último sábado, eram 3 horas da madrugada. Havia acontecido um show na Avenida Beira-Rio, e logo depois eles saíram de moto pela cidade, fazendo a maior zoação, um maior barulhão. Eu acordei, perdi o sono, pensei que estava acontecendo até uma guerra na cidade. Acordei assustado, porque eu moro aqui perto da avenida. Isto é
uma calamidade pública. Como que alguém tem coragem de sair 3 horas da manhã e nas proximidades aqui de um hospital, de um pronto-socorro, onde tem várias pessoas à beira da morte, na UTI, sair fazendo aquela zoação com aquelas motos barulhentas? O sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder, e o sangue de Jesus Cristo tem poder. A polícia que tolera isso, o prefeito que tolera isso, com a devida vênia também vou falar, está desviado dos caminhos do Senhor. Por quê? Se uma moto daquela passa na beira de um hospital e uma pessoa, na beira de um hospital que tem CTI, e a pessoa está morrendo, ela acaba de morrer, de susto. Misericórdia. Então vejam bem, meus queridos e minhas queridas, é necessário nós sairmos do meio dos filhos do diabo, porque as pessoas que praticam tais coisas, cantando músicas do mundo que são contraditórias com a palavra de Deus, estão adorando ao Satanás. Quer ouço, quer deixe de ouvir. Mais uma vez eu vou repetir com a devida vênia as lideranças que vão ouvir este vídeo, porque eu sei que este vídeo é muito polêmico, mas precisa de ser falado, porque Deus me chamou para falar o que Ele manda, não aquilo que eu quero. Eu tenho que negar-me a mim mesmo e fazer a vontade do meu Senhor e o meu Salvador Jesus Cristo. Então é preciso que os ministérios tenham locais de retiros espirituais para se afastar destas hostes satânicas, diabólicas e malignas que estão destruindo a sociedade, destruindo os jovens que estão nestes lugares. Nós vimos o que aconteceu há pouco tempo atrás, onde havia um show de música eletrônica lá em Israel. Ah, mas isso promove o turismo e gera renda. Dinheiro não enche barriga. Nós precisamos de ter renda, ter arrecadação de impostos para a manutenção da cidade. Mas não podemos abrir mão da paz, da ordem, da decência, da moral, dos bons costumes. Mas eu estou falando isso por quê? Porque eu sei que, na verdade, eu estou falando em vão. Não vai adiantar nada disso que eu estou falando. Então, a solução é fugir das cidades para o campo. Ninguém aguenta, ninguém merece um barulhão desse. Eu fui conversar com um senhor que está morando na beira da avenida. Ele disse que ele ficou desesperado na casa dele, um senhor de 88 anos de idade. Que país é esse? Que mundo é esse? Não é só o Brasil, não. No mundo inteiro está assim. É preciso que os ministérios, as igrejas é preciso que tenham locais para retiros espirituais, porque está ficando muito claro a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve, aquele que serve a Deus e aquele que serve ao DIABO. Eu sei que o que eu estou falando pode ir contrário à política do YouTube. Se vocês quiserem, né, pode deletar o meu vídeo. Depois vocês acertam as contas com Deus, porque eu estou falando aqui da parte de Deus, uma coisa que é necessária falar. Eu sou uma pessoa que sou muito criticado e perseguido, porque eu diariamente estou no monte, orando e buscando a presença de Deus. E muitas pessoas me criticam por isso. Mas eu quero saber de uma coisa, vocês criticam também Jesus?
Porque Jesus, antes de morrer, ele foi para o Monte das Oliveiras para orar. Várias vezes nós vimos Jesus no monte. Por que Jesus foi para o monte? Porque as igrejas da época estavam desviadas dos caminhos do Senhor. E hoje, será que não está diferente? Será que está diferente? E hoje, será que está diferente? A política entrando dentro da igreja. Eu não sou contra a igreja, ter influência política não, mas tem que saber separar hora de adorar a Deus e hora de falar em política. Hora de apresentar um plano de governo e hora de fazer cultos de louvores de adoração a Deus. Não pode misturar as duas coisas. Então vejamos bem uma coisa. Isso aí eu falo para a esquerda e para a direita. Qualquer um dos dois. Não estou aqui dependendo de ideologia A ou ideologia B. O que nós precisamos é de ter reverência e respeito na casa do Senhor nosso Deus. A Bíblia diz, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que vou muito no monte. Vou lá, chego lá e começo a cantar assim. Renova, já gravei até alguns vídeos. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual. Tem alguém aí que pode reprovar isso? Qualquer lugar que nós cantarmos esse hino, renova-me, Senhor Jesus, nós estamos chamando Jesus de Senhor. A Bíblia diz que ninguém diz que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito Santo de Deus. Então é óbvio que quando eu estou cantando um hino desse, sozinho no monte, Jesus está comigo. Ah, mas você pode cantar no quarto da sua casa. Posso sim. Mas o problema que acontece é que no quarto da minha casa sempre vem alguém atrapalhar, perturbar. É uma música alta que ligam, é um gato, não são os gatos que brigam, um cachorro que late. E quando eu estou isolado no monte sozinho, nada me atrapalha, eu posso adorar a Deus com liberdade. Além do que também, eu posso contar com o ar puro que eu estou respirando ali naquele monte, porque hoje em dia só se encontra ar puro no alto do monte, que é ótimo para a saúde. Então, meus queridos e minhas queridas, pastores, líderes, é necessário ter retiro espiritual, é necessário ir para o monte. Muitas pessoas sempre procurar um culpado para os seus problemas. Muitas pessoas dizem, mas no monte já aconteceu muita coisa errada. Então vamos fechar também as igrejas, porque nas igrejas também já aconteceram muitas coisas erradas. A culpa não está no monte, a culpa não está na igreja, a culpa está nas pessoas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que vou sozinho para o monte. Por quê? Primeiro, que eu gosto de pegar o inimigo de surpresa, porque toda vez que a gente fala para o monte, ele sempre arranja uma palhaçada para atrapalhar a gente. E segundo, porque eu não encontro pessoas que estão capacitadas para ir comigo para o monte. Não estou querendo ser melhor do que ninguém, não. Mas eu sou uma pessoa que levo a sério a palavra de Deus. Eu não leio Bíblia só para poder ficar repetindo capítulo e versículo, para se aparecer diante dos homens e ficar orando em voz alta no meio das praças, para poder ganhar o seu galardão, não. Eu leio Bíblia para obedecer. O sangue de Jesus Cristo tem poder. Eu creio nisso, eu sei que é verdade. Nébia canto rebadagachandarabahaya. É necessário, queridos, fugir das Judeias para os montes, sair das cidades, buscar retiros espirituais
Eu lembro que um dos melhores momentos da minha vida foi quando eu fiquei 5 dias no retiro espiritual, no interior, numa roça, numa escola. Porque ali só tem pessoas que são de Deus, pessoas ali que são sinceras, que têm um propósito de buscar o Senhor Jesus. E isso faz muita diferença. Por quê? Deus é fraco? Não, Deus é forte. Deus não pode atender a nossa oração em qualquer lugar? Pode. Mas nós é que somos fracos. Muitas vezes, devido às nossas falhas e os nossos pecados, e os pecados das pessoas que vivem em torno de nós, o inimigo encontra força para nos impedir, muitas vezes até mesmo de orar. Às vezes nós ficamos sem forças para orar, e nós ajoelhamos e esperamos o Espírito Santo interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Então, o que é que acontece? Nós precisamos de buscar a Deus. Como um hino. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Muitas pessoas me chamam para ir orar de madrugada na igreja, e eu acho muito bonito isso, muito bonito, muito bonito. Mas vem muito impedimento. Vem muito impedimento. Por quê? Porque existe uma coisa chamada elemento surpresa. E quando nós programamos, por exemplo, uma oração de 10 dias na igreja de madrugada, ótimo, maravilhoso, o inimigo ouviu também. E ele arma um monte, cria um monte de problemas para impedir nós de cumprir o propósito. E quando nós vamos, igual eu faço, de repente Deus me toca assim, eu corro para o monte, para a oração. Então o inimigo não tem tempo de armar uma cilada para me impedir. Então isso é muito importante, meus queridos. Eu acabei de ler ali, no livro do profeta Isaías, a visão que teve o profeta Isaías. Depois foi confirmada na visão que teve o profeta Miqueias. A mesma coisa está escrito. A mesma coisa está escrito. Depois nós vamos ali para o Evangelho de Lucas, também que eu acabei de ler. Sair das cidades, porque será dias de grande tribulação, fugir das Judéias para os montes. Não está falando, quando fala Judéias, não está falando somente a respeito de Jerusalém. Está falando de todos os locais da terra, onde o pecado se multiplica de uma forma tremenda a cada dia. As mulheres e os homens estão andando cada vez mais nus. Os homens cheios de tatuagem, marombados, musculosos, entregando-se à pornografia através da internet. Até liberação de certas coisas que eu não vou falar aqui agora, estão querendo liberar. Então as cidades viraram uma bagunça, uma desordem. Não existe mais respeito pelos idosos. Então o pecado alastrou de uma forma tão grande. Outro dia eu fui conversar com uma pessoa e fui conversar com ela a respeito de algo que estava acontecendo, que poderia me causar prejuízo.
E a pessoa simplesmente, um menino de uns 20 e poucos anos de idade, me mandou eu tomar naquele lugar. De toda altura, para todo mundo ouvir. Então, a falta de respeito é uma coisa terrível. Outro dia eu estava observando uma mãe corrigindo uma criança. E ela falou, a mãe falou para a criança, uma criança de cerca de 8 anos de idade: come isso logo, menina. Come isso logo. C-A-P-E-T-A. Fala assim, porque senão... Isso é jeito de uma mãe tratar uma criança? Então, o pecado se alastrou de tal forma que nós precisamos de buscar nos isolarmos para buscar o Senhor, para buscar a face do Senhor. Porque a Bíblia diz com muita clareza: aquele que cumprimenta o infiel toma parte nos seus pecados. Portanto, quando nós estamos próximos de pessoas que estão cometendo delitos, que estão cometendo pecados, ainda que não sejam graves, mas não existe pecadinho e pecadão, é a mesma coisa que nós estivéssemos pecando junto com elas. O pecado delas atinge a nós. Então nós precisamos de afastar da aparência do mal. São essas palavras que eu precisava de falar. Vamos fazer uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus eterno, eu te peço que o Senhor venha usar essas palavras para abrir os olhos de muitas lideranças espirituais do nosso país e do mundo que estão sendo enganadas por espíritos enganadores que estão impedindo elas de se isolar para buscar o Senhor. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai, nós precisamos de mais obreiros que realmente estejam, meu Deus, em pé dentro das igrejas, não desviados, como nós temos visto muitos por aí, com a devida vênia, pessoas que estão desviadas dentro da igreja, ensinando heresias e coisas que são contraditórias com a palavra de Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus eterno, que este vídeo venha alcançar milhões de pessoas, para que as pessoas possam entender as coisas que o Senhor tem me usado para falar, e que o Senhor venha derramar sobre elas o Teu Espírito Santo no momento que elas estejam ouvindo e vendo este vídeo, para que elas possam ser convencidas do pecado, do juízo e da justiça, e das verdades que o Senhor colocou na minha boca, para que fossem faladas. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, assim te peço e te agradeço. Eu quero falar com você também, que vai ver este vídeo, que repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como o único e suficiente Salvador da minha alma, e te peço que o Senhor escreva o meu nome no livro da vida, para que eu nunca venha entrar em condenação. E te peço que perdoe os meus pecados desde agora e para trás, e coloque os teus anjos acampados ao meu redor, para que eu não peque mais, para me guardar e me proteger e me livrar de todo mal, que os teus anjos venham me guardar, me proteger e me livrar de todo mal, para que eu possa vencer o pecado. Meu Deus e meu Pai, te peço em nome de Jesus Cristo, você que fez essa oração, aceitando a Jesus, a Bíblia diz que em Romanos capítulo 10, versículo 9, está escrito assim: se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então, meu querido e minha querida, agora você precisa fazer uma coisa. Você precisa, se você tiver condições,
de procurar um pastor, falar com ele que você quer batizar e ser membro da igreja, ser fiel nos dízimos e nas ofertas, com amor, sem forçação de barra, mas com amor, e ser membro da igreja, ser um evangelista. Então você procura um pastor e fala isso com ele. Ele vai te explicar as coisas como você deve agir para que você possa ser um servo de Deus. E assim agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus. Solicito que faça a inscrição no canal, acione o sininho, acione todas, e divulgue este vídeo para o máximo possível de pessoas, para que todos possam entender a necessidade de nos isolarmos do pecado, das pessoas pecaminosas, para termos mais liberdade para falar com o Senhor nosso Deus. E assim agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus.